a narrativa, de jogar a população contra nós. Quando a gente vê a Rede Globo gastando lá 20 minutos uma novela de um horário nobre para atacar o professor, para atacar o concurso público, né? Isso não é à toa, isso não é um acidente, é deliberado, é uma preparação. Então, a grande mídia, essa mídia empresarial, vai tentar fazer essa disputa. Ela faz, na verdade, o tempo todo contra nós, né? Então, a gente tem que se preparar para fazer esse debate. Mas o que nos consola nesse momento é que tem resistência a tudo isso. O tempo está acabando aqui. Nós estamos aqui na Assembleia Legislativa, o projeto já está derrotado, ele não vai prosperar. Enquanto nós estivermos aqui, ele não será aprovado nunca, em nenhuma hipótese, porque sempre é um projeto de um parlamentar, não é um projeto do governo. Nem o Temer mandou um projeto como esse, Escola Sem Partido. São esses deputados, vereadores, senadores conservadores, né, fundamentalistas que encaminham esses projetos. Então, aqui, pelo menos, a gente consegue segurar, porque aqui não é impossível a aprovação de um projeto de um deputado, aqui, de um partido político, com a nossa presença aqui. Enquanto nós estivermos aqui, não passa, porque tem que passar no colégio de líderes, a gente obstrui no plenário, seria quase que impossível a aprovação de um projeto como esse, desse teor, aqui na Assembleia Legislativa. E mesmo que ele fosse aprovado, nós derrubaríamos no Tribunal de Justiça com uma DIN, então ele não vai prosperar. Então, o importante agora, só para finalizar, é fazer o debate, pessoal, debater, enfrentar isso nas comunidades, fazer um trabalho de conscientização com os pais, com os alunos, sobre esse processo, porque nós defendemos uma educação crítica, uma educação emancipadora, libertadora. Essa é a educação que nós defendemos. A educação tem um papel fundamental, principalmente nesse momento de trevas, né? Eles atacam a educação, atacam o Brasil, atacam a cultura. Os grupos fundamentalistas saíram do armário e estão aí, né, desfilando e tentando ocupar espaços. Mas nós vamos ocupar espaços também, não vai ser fácil para esses grupos fundamentalistas. Tá? Só lembro que nós estamos comemorando nesse ano de 2018 50 anos do livro Pedagogia do Oprimido, do Paulo Freire, grande clássico mundial da área da educação. Nós estamos fazendo debates, seminários sobre 50 anos do Paulo Freire, que é um farol, né, que é uma luz para todos nós, principalmente nesse momento onde eles tentam atacar a educação crítica, a educação libertadora, a educação cidadã. Então, paro por aqui, depois a gente dá sequência aqui ao nosso debate, só deixando claro que talvez tenha que ser um pouco antes, porque eu estou numa outra atividade, inclusive sobre esse tema de Paulo Freire, tem que ir lá para Itaquera daqui a pouco, e a gente vai debater lá os 50 anos do Pedagogia do Oprimido, o legado de Paulo Freire, fazendo uma relação com a reforma do ensino médio, a Base Nacional Comum Curricular, com todo esse processo Escola Sem Partido, a ideologia de gênero, contextualizando a obra de Paulo Freire nesse momento histórico. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Vereadora Sandra Bonfim. Boa tarde a todas e todos. Queria agradecer demais o convite para poder participar dessa mesa junto com vocês. Debates como esse são sempre fundamentais, né? Poder reunir a categoria, reunir os professores, mas talvez nesse atual momento da conjuntura que nós estamos vivendo, eu acho que a nossa organização e tudo que aponte para o aprofundamento da discussão de organização e armação dos trabalhadores, sem dúvida, é extremamente importante. Queria também cumprimentar o companheiro Carlos Janazzi, que é um parceiro de várias lutas em defesa da educação aqui no município. E também todos os demais que estão aqui no dia de hoje. O Carlos Janazzi comentou a respeito de um episódio que teve aqui na cidade de São Paulo, do vereador Fernando Holliday, que visitou algumas escolas na tentativa de fazer a fiscalização dos professores em sala de aula para saber se estavam com conteúdo doutrinador, muito amparado na força social que o projeto Escola Sem Partido tem. Como já foi dito, ele não é um projeto que tem viabilidade constitucional, ele seria e é facilmente derrubado em diferentes instâncias jurídicas. Já aconteceu isso em alguns estados do país. Mas o mais preocupante do projeto Escola Sem Partido, na verdade, é a força de organização de um setor mais conservador da sociedade, que de fato identifica no professor o principal responsável pelos problemas gerais da falta de qualidade que as crianças e os jovens no Brasil estão submetidos na área da educação. É muito mais fácil, diante desse momento
de ajuste econômico, de retrocesso científico no Brasil, criminalizar e culpabilizar o profissional de educação do que identificar no plano de governo, no plano econômico e na responsabilidade do Estado a situação em que as nossas crianças muitas vezes são submetidas às escolas. Então, essa briga que existe, essa disputa de narrativa, como foi colocada, sempre arrebenta para o lado mais fraco, que muitas vezes é o lado dos professores. Não à toa tem muitos pais que se encorajam a fazer o que, por exemplo, fez esse pai na última semana, de culpabilizar e ir para cima da professora que conseguiu, muito sabiamente, na sala de aula, lidar com essa situação, muitas vezes adversa e difícil, que é ter que explicar para os seus alunos o respeito à diversidade sexual, de orientação de gênero, de identidade de gênero, enfim, mesmo sem nenhum tipo de instrução, sem nenhum tipo de estímulo por parte do Estado. Esse pai culpabilizou a professora, isso teve eco na sociedade, teve eco inclusive dentro do parlamento, na Câmara de Vereadores também, Carlos. 2 ou 3 vereadores foram à tribuna para pedir a punição, para pedir a cabeça dessa professora, que ela não poderia cumprir o seu papel dentro da sala de aula aplicando a doutrina de gênero. No entanto, também teve o nosso combate para respeitar, na verdade, uma professora que, sabe-se lá por qual motivo, tinha o preparo para lidar com uma situação adversa como essa. Isso não é um caso isolado. Isso, infelizmente, a gente recebe semanalmente, mensalmente, relatos de professores que são criminalizados pelos pais e que muitas vezes parte também dos próprios alunos, principalmente aqueles que são um pouquinho mais velhos, esse sentimento mais conservador de ir para cima dos professores. Também não é à toa que a gente vê grupeiros como o MBL, né, do vereador Fernando Holliday, também se multiplicando entre a juventude. Eles, inclusive, se organizam, disputam alguns grêmios, algumas escolas. Em várias cidades do interior, eu tive relatos também do seu potencial de crescimento, de organização, também por uma articulação que eles fazem nas redes sociais. Então, o mais pernicioso do projeto Escola Sem Partido, mais do que o projeto em si, a sua possibilidade de ser aprovado nas câmaras do país, é o seu potencial de organização social e de articulação desse sentimento mais conservador e de vingança com os professores, de uma responsabilidade que, na verdade, é do Estado, de você não identificar o seu filho bem atendido nas escolas ou com a qualidade que os pais gostariam. E, na verdade, o que está em disputa com esse projeto, em algum aspecto, também é uma cortina de fumaça sobre o real plano, e aí sim, que está avançando nas câmaras, nos parlamentos e que está avançando no nosso país, que é um projeto de mercantilização da educação. Não é à toa que a emenda constitucional 95 foi aprovada. Eles querem disputar o orçamento público, querem destruir, na verdade, a Seguridade Social. E com a aprovação da emenda 95, eles já deram um primeiro passo para isso. Fizeram um cálculo de uma estimativa do que significou em perdas econômicas, né, a partir da emenda constitucional 95 na educação, é cerca de 24 bilhões de reais que foi perdido de investimento. Então, isso significa que não há uma possibilidade de avanço do ponto de vista do desenvolvimento da qualidade da educação, mas de retrocessos profundos. Se a gente já não tinha as condições adequadas que a gente gostaria, com a emenda constitucional 95 a coisa fica ainda pior. Mas a educação ela vai precisar seguir continuando, ela precisa existir. O ensino básico precisa existir, a formação básica dos estudantes precisa existir para que o país tenha qualquer tipo de formação, de desenvolvimento, de formação no mercado de trabalho. E aí que mora o problema. Se trata de um projeto de mercantilização também do ensino básico, algo que já é muito avançado principalmente na educação infantil, principalmente aqui na cidade de São Paulo. A boa parte das nossas SEIs, nossas EMEIs, as chamadas creches, elas são feitas através de parcerias com ONGs e OS, né, organizações sociais que administram esses espaços. Os professores muitas vezes não têm a formação adequada, ou são pedagogos, ou são, enfim, trabalhadores, pessoas que precisam trabalhar, tirar o seu sustento de alguma forma e acabam tendo que cuidar de 30, 40 crianças pequenas, em condições muitas vezes insalubres. Ano passado a gente teve um caso, inclusive, tristíssimo, fatal. Uma criança acabou morrendo numa dessas creches conveniadas porque a cuidadora, esqueceu a criança debaixo do sol. Foi um caso trágico, isso não acontece todas as semanas. Mas isso é muito sintomático do que significa essas organizações sociais, que são, na verdade, verdadeiros caça-níqueis, na verdade, do dinheiro público, porque é uma verba que é repassada para que eles administrem sem nenhum tipo de controle social. Não tem profissionais com formação e não tem profissionais bem remunerados para que possam cuidar dessas crianças nesses locais de estudo e de formação e acaba relegando essas crianças a esse cuidado indevido. Essa mesma fórmula que
funciona principalmente para favorecer grandes conglomerados econômicos e que, em sua maioria, tem representação nos espaços legislativos, essa sim é a real escola com partido, porque são os partidos políticos que têm os seus representantes locais, que muitas vezes têm essas OS que administram essas pequenas escolas, essas creches, enfim. Esse modelo que funciona para ganhar muito dinheiro e para precarizar demais a educação e também precarizar o trabalho do profissional da educação, ele quer ser replicado para outros níveis educacionais. Essa proposta, por exemplo, da BNCC, que aí sim é um avanço concreto e real de parte do que significa escola sem partido, é uma proposta muito perigosa, porque significa, junto com a reforma do ensino médio, né? Porque significa reduzir a obrigatoriedade do ensino básico para português e matemática e as demais disciplinas ou serem excluídas ou serem ministradas através de ensino à distância por empresas que fariam uma contratação, na verdade uma subcontratação de profissionais que, obviamente, teriam salários piores, condições de trabalho muito piores, rotatividade, sem condição de permanecer, de fincar e desenvolver vínculo, inclusive, dentro da sala de aula, para que essas empresas possam ganhar muito, muito dinheiro, ao mesmo tempo em que existe uma piora na qualidade da educação desses jovens, porque nada substitui o ensino presencial, nada substitui a complexidade e a diversidade de todas as disciplinas sendo ministradas para esses jovens, e nada substitui a escola como a gente a conhece, né? Que é a sua diversidade, a sua possibilidade de formação, de reflexão, enfim, a troca entre comunidade, pais, alunos, etc. Então, esse processo do BNCC e da reforma do ensino médio, a gente faz uma disputa de que essa BNCC não pode passar, mas também que a reforma do ensino médio precisa ser revogada, porque ela faz parte desse pacote de mercantilização da educação. Tem muita gente que lucraria com um processo como esse de criação dessas empresas de terceirização do trabalho do professor, de exploração do trabalho do professor e da perda da qualidade da formação dos alunos. A Croton e a Baema, por exemplo, que são dois grandes conglomerados educacionais, eles são os principais articuladores dentro das casas de poder e os principais interessados num projeto como esse, porque daí eles poderiam aumentar cada vez mais o seu poderio, as suas grandes empresas econômicas no ramo da educação,